O general Gonçalves Dias, ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional do governo Lula, adulterou um dos relatórios de inteligência enviados ao Congresso Nacional sobre a manifestação de 8 de janeiro lá em Brasília. A Agência Brasileira de Inteligência elaborou 2 relatórios sobre esse episódio, gente. A comparação desse material mostra que Dias teria retirado de um dos documentos os registros de que ele foi informado dos riscos de invasão das sedes dos 3 poderes. Parlamentares que tiveram acesso ao material adulterado constataram que o documento não mostra os 11 alertas que o ex-ministro-chefe do GSI recebeu no celular entre os dias 6 e 8 de janeiro. O relatório foi entregue à Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência do Congresso Nacional e também assinado pelo diretor adjunto de Dias, Saulo Moura da Cunha. Os alertas constam em outra versão do mesmo documento entregue pela ABIN à comissão do dia 8 de maio. As mensagens deixavam claro o risco de ações violentas contra edifícios públicos e autoridades. De lá para cá, o ex-ministro de Lula afirma que não foi informado dos atos de vandalismo na sede dos 3 poderes. Em virtude da adulteração do documento, o assunto deve pautar os trabalhos, inclusive, da CPMI do dia 8 de janeiro, que está rolando no Congresso Nacional. Pavanatos, me explica uma coisa. Existe falsificação do bem? Existe a falsificação do bem se é para proteger os amigos e aliados. Só se for cartão de vacina. Não me expliquem. Tem falsificação do bem ou não? Existe um estelionatário bem intencionado, eu acho. Um estelionatário bem intencionado, não é? Se for cartão de vacina, tudo bem. Então não foi comprovado. Não tem nada envolvendo o presidente Bolsonaro. Agora, nesse caso, você tem diretamente um ministro, que era o ministro do governo Lula, envolvido em uma falsificação de informações relacionadas à segurança dos prédios públicos. Aí você tem todo um contexto, né? Você tem um contexto onde você tem claramente as informações de que o governo foi informado sobre a possibilidade de invasões. Foram 11 avisos de que existia a possibilidade de invasão. Você tem um contexto onde o governo decreta sigilo sobre as imagens. A plenitude dessas imagens nós não podemos ter acesso porque foi decretado sigilo. E dentro desse contexto, dentro de um contexto onde as imagens mostram o ministro servindo aguinha, orientando as pessoas que invadiram o prédio, quando ele deveria estar combatendo aquelas pessoas que invadiram, o governo ainda alega que não prevaricou, alega que não tem responsabilidade sobre tudo aquilo que aconteceu. Quando o que está óbvio é que existe responsabilidade sim. E por muito menos você teve o governador do Distrito Federal sendo afastado. Você teve o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, sendo preso em prisão preventiva. Mas até agora nada acontece com Gonçalves Dias. Por que será que o PT trabalhou tanto e a base do governo trabalhou tanto para que a CPMI não acontecesse? E por que será que depois que a CPMI se consolidou após a divulgação das imagens, o governo trabalhou tanto para ter hegemonia nessa CPMI? Porque ela é extremamente prejudicial. O governo prevaricou em suas responsabilidades. Devia ter protegido o prédio público. Quando recebeu as informações, devia ter aumentado a segurança do espaço público. Não aumentou, não o fez. É responsável. E por isso nós aguardamos e esperamos que a CPMI continue desnudando e mostrando a verdade. Nós queremos saber o que realmente aconteceu. E se da direita teve gente responsável, que seja responsabilizado, mas da esquerda também. Não perseguição apenas contra um dos lados. Nós queremos imparcialidade, nós queremos justiça. Sim. O que tem acontecido hoje nós tivemos o Anderson Torres preso por muito menos. E o Gonçalves Dias com imagens mostrando que ele prevaricou. Nada aconteceu. Ô Fê, você sabe que quando o Pavanato tá aqui, eu sinto o Mano Ferreira extremamente incomodado, sempre. E vejo o Mano Ferreira um pouco mais ácido, fazendo piadas, tentando usar de algum tipo de ironia. Tipo, mais sarcástico. O Pavanato, ele mexe com você, mano? O que é isso? O Pavanato é uma pessoa... Eu tenho essa habilidade. Mas não, você devia falar que sim. Mesmo que você não mexe, você deveria falar que sim. Não, o que mexe comigo é a necessidade crônica de passar pano em político de estimação. Isso mexe comigo. Você tá falando do Pavanato? Eu tô falando do bolsonarismo. Seja claro, mano, eu quero nomes aos bois aqui, ou aos carrapatos, você que sabe. Ele tem dificuldade de aplicar o mesmo critério que ele aplica para criticar a esquerda na hora de avaliar as ações do Bolsonaro. Isso me
incomoda profundamente. Porque eu acho que a gente não está falando agora de Bolsonaro, a gente está falando do cara do Mas o Paulinho me perguntou sobre o que é que me incomodava. Eu estou só explicando o que me incomoda. Quer do Bolsonaro. Você quer, o Mano tem um tesão no Bolsonaro igual o Lula. Vamos falar da CPI então, Antônio? Não, fala do que você quiser. Mano, vai. A Antônio vai ficar pautando o que você tem que falar. Ô, moço do hospital de... O que é? O que você quer? O enfermeiro dos Rednecks. Fala aí, ô motoqueira do Bolsominion. Olha só, o senador que é o que está lá comandando a CPI, que é o Marcos Duval, veio aqui no meu canal e ele disse o seguinte: Antônia, para você ter ideia, tinha um tiozinho que estava vendendo no carrinho de pipoca e tinha um outro que chegou com o filho para comprar pipoca. Para você ter ideia, essas pessoas foram naquele ônibus e eu cheguei lá, elas estavam presas. Um estava vendendo pipoca, o outro chegou para comprar pipoca. Não tinha ninguém quebrando. É difícil acreditar nas quantidades de versões diferentes que ele traz a cada vez que aparece. Não, foram 17 por caso. Eu tenho dificuldade de acreditar. Acontece que você precisa prestar atenção numa coisa. Quando só um grita, ele é louco, tá? Quando tem uma manada gritando, mesmo que seja a coisa mais errada, passa a ser uma verdade. O Marcos Duval... mas Marcos Duval não tem a menor credibilidade depois das acusações que fez em relação a gente. Eu estou falando de uma situação. Agora, o cara do GSI não ser responsabilizado por nada... Vamos seguindo aqui, Mano Ferreira. Vamos falar da CPI, então. Bem, parece um caso muito estranho. Então, o governo conseguiu se complicar num contexto que era o maior gol contra da história do bolsonarismo, aquela invasão. E, de fato, a responsabilidade do governo na forma que não conseguiu cuidar da segurança dos prédios públicos. E essa situação de uma falsificação de relatório das agências de inteligência na hora de apresentar para o Congresso Nacional, isso é da maior gravidade. Precisa, de fato, ser apurado pela CPI. Eu acho que a CPI precisa, de fato, separar o joio do trigo e colocar com muita clareza qual a responsabilidade do governo federal pela omissão na segurança da sede dos poderes e também qual a responsabilidade dos invasores, apoiadores e financiadores daquela maluquice que aconteceu no dia 8 de janeiro. Agora, esse é um elemento que vai incrementar essa CPI de um jeito absurdo, né? Com certeza. Vocês não acham assim? Essa CPI ganhou força com certeza. E dificulta a vida do governo. Primeiro que assim, nenhum governo quer CPMI. CPMI ou CPI sempre é negativo para o governo, porque você sabe como ela começa, mas nunca sabe como é que ela termina. E o governo tem tentado pautar, desde que a CPMI começou, a narrativa e tentado pender a investigação apenas para um dos lados. O governo quer que apenas a responsabilidade daqueles invasores e financiadores seja apurada. Ele não quer que, por exemplo, a possível prevaricação do governo seja a pauta dessa CPMI. A partir do momento que você tem essa descoberta dessa fraude, dessa falsificação, a narrativa vai para o outro lado. Fica mais difícil do governo de contornar e de querer ditar como que vai se dar o trabalho na CPMI. Isso dificulta ainda mais a vida do governo. E a oposição, apesar de estar com a minoria nessa CPMI, ela pode intensificar os trabalhos no sentido de, caso a CPMI tente fazer algum relatório oficial passando pano, eles podem emitir um relatório paralelo. Então, para a oposição, é melhor ter a CPMI do que não ter nada, e para o governo é péssimo. Muito bem. Gente, olha só, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, protagonizou uma confusão durante uma audiência da Comissão Parlamentar de Inquérito que apura a atuação do MST na Câmara dos Deputados. Caiado criticou a atuação do movimento e gerou uma revolta de algumas deputadas federais. Dá uma olhada nesse trecho. O MST, ele não existe. Ele não tem entidade, ele não tem estatuto, ele não tem pessoa física que representa, não tem CPF, não tem CNPJ. Onde é que está rotulado de movimento?
E eles não têm nenhum compromisso com a transparência. Zero com a transparência. E tem mais. As invasões foram usadas em muitos estados, tá certo? Primeiro, para ser ali ponto aonde nem a polícia podia entrar. No meu estado de Goiás não tem isso. A minha polícia circula em todos os lugares. Não tem nenhum lugar que tenha barreira para a polícia no estado de Goiás. Zero de barreira. Não existe. Aonde as pessoas que faziam tráfico de droga se resguardavam nesses falsos assentamentos, tá certo? De ocupações que eram feitas para dali levar adiante aquilo que era o tráfico de drogas, que passou a ser também uma das fontes. Por favor, estou falando. Olha aí, ó, a fala do governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Você é meio contra essa CPI, não é não, Manu? É um grande espetáculo, né? Eu acho que a gente fica perdendo tempo com essas coisas, porque qual é a denúncia concreta? Ele está fazendo um bocado de afirmações genéricas que não trazem... Depois eu passo pano, mano? Ué? Você tá passando pano com uma CPI que vai investigar o MST, eu passo pano? O que é que foi trazido de concreto nesse depoimento? Encontraram, por exemplo, um espaço onde existia, na verdade, um estado paralelo. Uma das mulheres que depois, na CPI, ela alega que trabalhava em condições análogas à escravidão. A senadora Gleisi Hoffmann tentou até intimidar ela ali na comissão, já teve diversas coisas que apontam no sentido de que o MST realmente comete atos ilícitos e deve sim ser investigado, deve ser apurado. Aí você me vem aqui passar pano, depois eu passo pano, mas você tá passando pano pro MST, mano. Então você tá passando pano, mano. Acho que o MST precisa responder pelas ilegalidades que comete, pelos abusos que comete. E a CPI não é um caminho? Mas precisa ser mais séria e mais concreta. Que CPI é séria, ô Mano Ferreira? Fala pra mim. Fica num circo. Cita uma CPI na história brasileira em que não se parece com um circo. Infelizmente, é difícil achar uma CPI que não seja circense. Mas já houve CPIs mais produtivas, que trazem questões concretas. Então, por exemplo, a CPI dos Correios lá atrás ajudou a desnudar o esquema do mensalão. A CPI da pandemia trouxe várias questões concretas de corrupção dentro do contexto da pandemia. E os depoimentos da CPI não são concretos? Mas o ponto é preciso trazer elementos concretos. O que é que eu sou? Mas quais são os elementos concretos? Tudo bem, não adianta só você falar, precisa trazer elementos concretos. Quais? Não, eu não sou investigador. Os depoimentos então o Mano não sabe falar quais são os elementos. O principal item de uma CPI são os depoimentos e as provas. Houve já várias pessoas que foram lá, depuseram uma mulher que fez parte do MST, contando qual era a relação dela com esse movimento. Chegaram a encontrar um galpão. Chegaram a encontrar um galpão. Onde era uma verdadeira sede de doutrinação ideológica. Ali você tinha na parede a figura de alguns ditadores de extrema esquerda, Che Guevara na parede. Todos os membros, segundo o depoimento... Que seja, não é crime, né? Peraí, vamos... De acordo, peraí. Calma. Antônia pediu antes. Aqui tem a organização, Antônia. Antônia, meu. Insinuar o que quer que seja não é crime? Se eu botar aqui atrás na minha parede uma foto do Marcola, do Beiramar e de mais uns 3 aí, chefe do tráfico, vai ficar esquisito, não vai não? Ali é onde tem minha placa do YouTube, onde tem a quando o Bolsonaro colocava a foto dos ditadores militares brasileiros no gabinete, eu também achava esquisito. Ele conseguiu puxar um Bolsonaro. Não, o ponto a gente tá falando de MST, mano, e você tá passando pano. Não, o ponto eu não tô passando pano. O que eu tô dizendo a gente precisa diferenciar o que é crime e precisa ser apurado e os criminosos responsabilizados do que é legítimo, por mais que a gente discorde. Então, ensinar pessoas uma teoria, por mais que eu discorde da teoria, o depoimento da mulher que foi lá na CPI é de que eles eram obrigados a participar desse evento, se não fossem, sofriam penalidades. Ela fez parte do MST, ela viu isso acontecendo. Tem uma vírgula importante nessa história. Dinheiro público para financiar essa história, né? Porque não dá para dinheiro público financiar, sei lá, uma ideologia específica, seja ela de esquerda, de direita, desse jeito, entendeu? E você sabe que o MST foi, sim, financiado por muitas vezes. Mas então vamos pegar o que é que foi financiado, o que é que estava fazendo, e não ficar dizendo, mas uma doutrinação, porque
quando as pessoas ensinam algo que a gente não concorda, isso é parte da vida, é direito. As pessoas têm direito de pensar diferente. Esse é meu ponto. Então, a gente não pode jogar fora o bebê com a água do banho. Ô, Mano, por que às vezes você dá uma de esquerda, hein? O bebê, joga fora o bebê com a água do banho. É aquele velho ditado, né? Maravilhoso. É aquele velho ditado, né? O liberal, quando cai do muro, sempre cai pra esquerda. Nunca cai pra direita. Que história. Peraí, Antoninha, Liberal à esquerda aqui, ó. você quer fazer uma pergunta, meu amor? Não, daqui a pouco eu vou dormir ali junto com o Floquinho. Não, o Floquinho tá bem hoje, tá acordado, já é um avanço. Às 11h45 ele faz a higiene pessoal. Ainda não tá na hora da higiene. Ó, pelo menos ele tá olhando pro Mano agora. Mano, pergunta pro Mano. Mano, onde foi que o Caiado errou na fala dele? Responde, mas seja prático. Não, o meu ponto foi no que adicionou, o que é que trouxe de novidade, entendeu? O meu ponto é perda de tempo ficar fazendo afirmação genérica que qualquer um faria. Genérico, cara. Ele falou, a polícia dele, ele é governador de um estado, a polícia dele entra onde tem que entrar e não é movimento MST que vai e a gente precisou do depoimento dele na CPI para saber disso. Uma organização dessa, que não tem sequer um CPF, que sai invadindo propriedades, ela pode ser comparada com o que quer que seja, um tráfico de droga mais organizado. Ok, mas o que Mano, é que você tá sendo muito prático. Você é um cara mais cool, assim, você olha a gestão, níveis de resultado, você quer, melhorar cada vez mais, assets. Você é um cara de assets, certo? Mas eu acho que é importante o Caiado ter ido lá por uma única razão. Nós estamos aqui no Brasil discutindo um negócio que, na minha opinião, não deveria estar sendo discutido, que é o direito à propriedade privada. Óbvio. Isso aí é muito sério, entendeu? É muito sério. E eu acho que tem que ter holofote para isso. Tem que ter. E aí, obviamente, que não é daquele jeito, primary equity, sabe? Aquela coisa mais organizada, vamos ver o resultado e tal. Às vezes tem que ter um certo show. Primary equity. Tem que ter, tipo, um espetáculo ali. A política é feita de espetáculo também, para chamar a atenção das pessoas sobre o problema. Não pode ir pro outro extremo e achar que o movimento social não tem direito de existir. Porque a sociedade civil, a democracia liberal é feita da pluralidade. O movimento que respeita a lei. Mas ninguém não que não respeita a lei. A propriedade privada é um princípio constitucional, deve ser garantido. Olha o que é engraçado, veja só. O papo não é restringir movimento social, o papo é direito à propriedade privada. Mas eu também defendo isso, esse é meu ponto. Só que quando a gente coloca no mesmo bolo o fato do movimento social estar tendo uma aula ali, ou estar se organizando da forma como ele quer, aí a gente sai do ponto do combate ao crime e entra numa coisa que quer cercear o movimento social. Você obriga pessoas a participarem de uma determinada comissão, onde elas vão aprender ideologia, onde elas vão aprender marxismo. Isso está errado. Isso é a forma do movimento pessoas humildes sendo exploradas e sendo obrigadas a participar desse tipo de coisa. Pessoas que são punidas muitas vezes. O problema é se houver dinheiro público, é um problema. Isso é um absurdo. O que é, Antônia? Olha, eu acho que esse é o momento para mostrar um negócio que eu fiquei revoltado, que meu filho chegou em casa com isso ontem, que ele ganhou. O que é isso? Vocês conseguem ler? Não. Fala para quem tá no rádio. Para quem tá no rádio, gente, o meu filho recebeu um adesivo que tá escrito assim, ó, o agro é tóxico. Agroecologia é a única solução. Esse adesivo é caro, tá? Alguém distribuindo isso nas ruas, dizendo que o agro é tóxico. Se me dá uma porra dessa, eu arrasto pelo cabelo, prendo no quarto por 3 semanas, vai ficar sem comer. Pare! Tem aqui falar por favor, liberdade de expressão, Antônia. Sempre bom. Agora, as pessoas têm direito de falar coisas que a gente discorda. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Sair na porrada porque alguém falou algo. O meu termômetro para girar o assunto é o Floquinho.